Suíça, o terceiro país com maior desenvolvimento humano do mundo, com uma economia estável e uma das moedas mais fortes, estando hoje, janeiro de 2023, um pouco mais valorizada que o euro. Com a recente crise, todos os países têm sentido uma crescente da taxa de inflação, uma desvalorização da moeda e uma subida das taxas de juros. Mas enquanto que a taxa média da inflação na União Europeia está nos 10,1%, já na Suíça está nos 3%. Mas porquê? Antes de mais, bem-vindos a este que é o primeiro vídeo de 2023. E nós hoje estamos aqui para falar sobre a taxa de inflação suíça. Esta que é particularmente mais baixa que as taxas de inflação dos seus países vizinhos. Mas porquê? Bem, se nós formos analisar esta situação, poderia-nos passar pela mente que a taxa de inflação suíça fosse similar às taxas de inflação dos países fronteiriços. Mas se formos ver o gráfico de dezembro de 2021, a inflação suíça estava nos 1,6%, enquanto que os Estados Unidos da América estavam com 7,5% de inflação. A zona euro tinha, por exemplo, a Espanha com 6,1%. Ficamos desde já a saber que a Suíça sentiu, sim, um aumento da sua taxa de inflação, de pelo menos 1,4%, já que esta estava nos 1,6% e foi para perto dos 3%. Assim sendo, poderemos dizer que a Suíça não tem inflação? Para responder a essa pergunta, vamos olhar para um outro gráfico. Se atentarmos o gráfico, podemos ver que, em parte do ano de 2009, de 2011 a praticamente a meio de 2016, a taxa de inflação suíça foi mesmo negativa, sendo que o máximo da taxa de inflação não chegou sequer a 1% de 2009 a 2020. Ou seja, efetivamente, a Suíça viveu tempos de deflação. A deflação que é, digamos, o conceito oposto à inflação. Ou seja, podemos definir a deflação como a descida generalizada dos preços dos produtos. Podemos, de uma forma muito simples, definir a inflação então com a perda do poder de compra devido ao aumento do preço dos produtos. Se tiveres curiosidade em saber mais especificamente o conceito de inflação, fica aqui no card o vídeo em que eu falo sobre a inflação. Se já viste aquele vídeo ou então sabes sobre o tema, sabes que um banco central de um país tem um papel muito importante quanto ao controlo da taxa de inflação. Quanto mais moeda o Banco Central imprimir, e se a riqueza geral da economia se mantiver a mesma, o valor da moeda será menor. Será então que o Banco Central Suíço não imprime a moeda ou será que imprime muito menos que os outros bancos centrais? A resposta, curiosamente, é não. Bem pelo contrário, nos últimos 10 anos, o Banco Central Suíço aumentou a sua produção de moeda em 4 vezes. Mas não seria isto contraditório ao conceito e funcionamento da inflação? Para respondermos, vamos antes ver como um Banco Central funciona. Como é de conhecimento geral, um Banco Central é o organismo responsável por definir a quantidade de moeda em circulação, de regular as taxas de juro e controlar diversos indicadores económicos e financeiros, como por exemplo a inflação. Ao mesmo tempo, os bancos centrais também têm propriedades, contas e ações, exploram os seus ativos e retiram lucros e pagam dividendos. Por exemplo, o Banco Central Europeu, em 2020, teve 1,6 mil milhões de euros em lucros. Se olharmos, por exemplo, para o Banco Central Suíço, este não só distribui dividendos, como está mesmo na lista da Bolsa Suíça. Agora, será esta a única forma de um Banco Central ganhar dinheiro?
Não, como qualquer outro banco, o Banco Central pode emprestar dinheiro a clientes, sejam eles Estado ou outros bancos. Pode investir em imóveis e em empresas. A diferença essencial é que o Banco Central pode simplesmente criar mais dinheiro, caso assim o entenda fazer. Vejamos agora, no caso da União Europeia, como os euros em circulação criados pelo BCE se relacionam com os ativos do BCE. O BCE emprestou 4,7 trilhões de euros aos governos da União Europeia e 2,2 trilhões de euros a bancos, o que fez com que este dinheiro acabasse por entrar em circulação. Vamos olhar de forma muito simplista para estes números, a fim de uma compreensão mais fácil. Assumindo que estes serão os ativos do BCE, pois são os valores que irá receber com juros, ainda assim, se olharmos para o outro lado, vamos ver que existem perto de 8,3 trilhões de euros em circulação. Bem, estas contas não batem certo. 4,7 mais 2,2 é igual a 6,9 e não 8,3. Então, onde estão os perto de 1,4 trilhões de euros que faltam? As reservas do Banco Central. Se lembram, disse ainda agora que os bancos centrais compram ações, imóveis, entre outros. Tudo isso são as reservas de valor do Banco Central. Para que servem? As reservas do Banco Central desempenham um papel crucial. No fundo, são estas reservas que dão segurança à moeda. Por exemplo, em tempos de crise, o banco pode comprar a moeda vendendo alguma das suas reservas, retirando assim dinheiro de circulação. Consegue então restaurar a balança da riqueza moeda. Além do papel da confiança, é mais fácil para investidores confiarem em investir em uma moeda forte, com reservas vastas e onde o país ou países têm economias fortes do que em moedas fracas. É este o fator-chave para respondermos à pergunta que nos trouxe aqui. A título de comparação, a União Europeia tem cerca de 1,4 trilhões de euros em reservas, ou seja, 17% de toda a moeda em circulação. E o Banco Suíço? 91,5% de todos os francos em circulação. Ou seja, se o Banco Central Suíço quisesse utilizar as suas reservas para comprar os francos em circulação, conseguiria comprar praticamente 92% deles. Ou se por outro lado quisesse vender as reservas, poderia praticamente arrecadar quase tantos francos como os que existem atualmente. Se os ativos do Banco Central Suíço fossem divididos pelos suíços, cada um deles poderia receber até 114 mil dólares. A grande vantagem destas enormes reservas são os dividendos pagos ao Estado, que é o maior acionista do banco. Este, com os dividendos, pode então gastar em melhores estradas, melhores escolas, melhores hospitais e afins. Existe também uma outra vantagem, que é estas reservas têm uma tendência de crescimento constante. Ou seja, mesmo imprimindo novos francos, devido às elevadas reservas do Banco Central Suíço, aos belos dividendos pagos pelo Banco Central, à elevadíssima confiança, seja na banca, seja na economia do país, o franco não tem tido essa tendência de desvalorização e sim de valorização. Daí que também haja um reflexo na taxa de inflação. Ainda assim é preciso ter cuidado quando falamos deste tipo de temas, até porque a deflação pode ser mesmo mais perigosa que a própria inflação descontrolada, até porque o que é preferível, e isto é dito pelos diversos bancos centrais e entidades reguladoras na área financeira, é que é preferível uma situação de inflação controlada, é uma inflação nos 1-2% ao ano. Existem ainda algumas desvantagens económicas em ter uma moeda muito cara. Como seja, se a moeda é cara, vai ficar mais caro para os outros países poderem importar, dentre de outras coisas. Podemos fechar ainda mais uma ponta deste tema. No início do vídeo Podemos ainda fechar mais uma ponta deste tema. No início do vídeo eu mencionei que a taxa de inflação na Suíça em 2022 era de 3%. No entanto, em 2020 era de 1,6%.
Então, o que é que aconteceu, mesmo num país com tantas características anti-inflacionistas, para que então houvesse esta subida da inflação para níveis superiores ao recomendado, que estaria aí no 1-2%? A verdade é que a causa está na fonte dos produtos e não na economia suíça. Esta inflação é originada pela guerra, que causou, por exemplo, uma diminuição da produção dos cereais que a Ucrânia produzia e exportava bastante. Outro exemplo é o corte no fornecimento da energia, que fez com que o preço desta aumentasse. Tudo isto veio aumentar os custos de produção, custos esses que se refletiram no aumento do preço de venda ao consumidor, sendo que isto aconteceu em praticamente toda a Europa. Espero que tenham gostado do vídeo e espero essencialmente que a razão pela qual a Suíça tem então uma taxa de inflação mais baixa que a dos países vizinhos tenha ficado mais claro. Muito obrigado por teres visto até aqui. Não te esqueças então de te inscrever e deixar aqui o gosto, que é para poderes continuar a receber mais vídeos deste género. Por isso não te custa nada, é só clicar ali no botão que diz inscrever-se e garantes a oportunidade de veres mais vídeos deste género. Muito obrigado e vemo-nos no próximo.